Meu nome é Thiago Talamonte, né? Eu me apresento como Mr. Lúdico e eu gosto de estudar sobre nutrição humana e sou uma pessoa investigadora, né? Do absoluto, assim. Então, da mesma forma que o surfista, ele tem um preparo físico, mental para saber mais ou menos lidar com aquela onda ali na hora, só que ele, na verdade ele não sabe o que espera ele, né? Não adianta ele ter a melhor prancha, ter o melhor porte físico, ter a melhor técnica. Vem a onda. O surf é um cara surfando numa onda. Se não tem onda, não tem sentido. Só o cara ficar andando com a prancha assim, né? Então é a mesma coisa, né? Na nossa vida, muito depende da onda, né? A onda é Deus, assim, né? Como você quer chamar? Chamar de absolutos, pode... Né? Não, eu não acredito em Deus. Mas quem não acredita em algo. Só está negando esse algo, né? Eu nego, eu te renego, mas eu renego o quê? O que já existe, né? Então, a nossa forma de lidar com as verdades que essa onda traz pra gente, então pode ser uma onda do tamanho de um apartamento, de um prédio, né? De 18 andares, assim, o cara vai lá e surfa, dropa o negócio, pode se arrebentar nos corais, né? Mas ele vai ali, mano, sai realizado, né, cara? Por quê? E ele sempre vai pegar mais ondas, porque ele sabe que aquela não foi a onda da vida dele, né? Sempre vai ter a onda da sua vida. Então, como que você pode continuar andando com um sapato apertado, não é verdade? Pô, o sapato serviu, lógico que serviu bem num determinado momento da sua vida. Mas hoje em dia não serve mais, velho. Você vai ficar, não, mas olha, eu não reconheço mais o cara. Aí vem a filosofia. A gente é o que a gente é de verdade, o que a gente representa, né, para os outros e o que a gente tem. Mas o que mais importa é o que a gente é mesmo, né? Mas o que a gente é? Né? Então os outros olham, não, esse cara é fã de, sei lá, fã da Turma da Mônica, ó, ele tem vários gibis. Aí o cara quer mostrar que ele é muito fã, então ele vai querer comprar todos os gibis para que essa imagem seja muito bem cristalizada perante a sociedade, né? Os amigos e todos mais. Ah, o cara lá, é fã da Mônica. Então toda vez que um amigo dele vê a Mônica, vai lembrar do cara, né? Mas isso é apenas uma das partes, né, do que a gente é. É igual o fogo. O fogo é feito de calor, luz e fumaça. Só que o calor a gente não pode chamar fogo. E a luz a gente pode chamar fogo. Mas a luz e o calor tem no fogo, que formam uma coisa só, igual a gente, né? Então a gente começa a perceber que a alimentação e esse surf todo da vida aí, ele nos leva à constatação de que tudo é luz, né? Então, a antiga literatura indiana lá, os Vedas, a literatura chinesa, todos eles já falam, né, dos meridianos sutis, né, dessa corrente energética que alimenta o nosso sistema nervoso. As pessoas chamam de chakras, né? Então, isso já é explicado há milhares de anos. Só que aí nós aprendemos a ser céticos, né? Então a gente tem que ver para crer, tem que enfiar o dedo na ferida para ver que ela existe mesmo. E hoje em dia, alguns cientistas, né, como Fritz Popp, é um alemão, ele conseguiu desenvolver uma máquina que consegue captar a luz de um vagalume a 10 km de distância, né? Ela consegue ver um vagalume assim a 10 km de distância piscando, mó fraquinho no meio da relva, né? Então ele conseguiu analisar que as nossas células dentro do nosso corpo, elas emitem, né? O funcionamento da célula emite luz, né? Só que é ultra fraco, é 1000 vezes mais fraco do que a nossa sensibilidade visual, né? Então a gente não consegue enxergar porque é muito sutil. É igual, existem várias moléculas de carbono passando aqui pelo ar nesse momento, mas a gente não enxerga, né? A gente enxerga essa transparência apenas. Mas o ar a gente não consegue dar uma forma para ele, dar uma caracterização racional, porque ele é uma coisa que existe, mas não tem o tato, né? É igual água, que ele pegar a água na mão e quanto mais se aperta, mais ela escorre, né? É o oposto do que a gente imagina. A gente tem que reter as coisas, né? Abraçar as coisas, agarrar a oportunidade, agarrar não sei o quê. Não, aí o universo continua, né, trazendo outras ondas e a gente não consegue mais dropar, porque a gente está com um padrão. A gente criou um cabresto. É igual quando põe aqueles cavalinhos, né? Vai, anda. Aí eles colocam uma cenoura na frente do cavalo e o cavalo vai andando. Aí tá com um cabresto, né, do lado. Só que se esse cavalo parasse e ampliasse a visão, ele ia ver que ele está numa plantação de cenoura, né, do lado assim, e do outro lado. Ele não precisa seguir só reto, né? São todas as direções ao mesmo tempo. É a expansão. Então, nós estávamos falando dos meridianos, né? Essas correntes
sutis de energia que a respiração traz para a gente. Então, de acordo com a literatura védica, nós temos 5 corpos todos têm os seus nomes, né? Um basicamente interage com a energia eletromagnética, outro interage com a energia da inteligência, esse substrato mental que existe no universo. A gente é apenas um catalisador, né? Utilizando o nosso cérebro, 10% no máximo, né? Imagine os outros 90%, que reserva, cara. E a gente andando com o sapato apertado. E aí vem a biofísica agora, coisa recente, de março, falando, mano, existe tudo isso aí, né? A gente tem uns corpos energéticos onde a acupuntura vai, né? Ela desbloqueia, ela faz aquela energia circular novamente. E essa energia alimenta as glândulas, alimenta o sistema nervoso central, alimenta, né, o funcionamento, dispara, é a ignição, né, do funcionamento fisiológico. Então nós temos esse corpo, né, de acordo com a biofísica mental, que é o que a gente pensa, é o que opera a nossa vontade, o que a gente aprende e o que a gente consegue deixar para trás. É a mesma coisa da digestão. Não é importante apenas ingerir alimentos, é importante eliminar o que não serve mais. A retenção, né, dessas toxinas é o que gera a maioria das disfunções orgânicas, porque não existe doença, existe o doente. E o doente é apenas o desequilíbrio, cara. Desequilíbrio, não está conseguindo ficar de pé na prancha, mas vai parar de tentar surfar por causa disso, né? Você não é intoxicado, você está, se estiver. Às vezes a nossa mente começa a criar, cara, a somatização, lembra? Esse corpo mental, ele é ativo à matéria, ele opera a matéria. Ou você domina a sua vontade de como operar suas funções mentais, ou você vai ser dominado por elas. Então a gente começa a aprender que a nossa vida é feita o quê? De informação, de luz, biofótons. De acordo com os Vedas, né, chamam de prana, e de acordo com a biofísica agora, eles chamam de luz, cara, biofótons. Então esses biofótons, eles se originam da onde? Do funcionamento do DNA dentro da célula. Então se a sua célula está com a membrana dela, a pele dela oxidada por causa de gordura saturada de origem animal, por causa de gordura trans, de pacotinho de bolo que é macio, fofinho, batatinha crocante, tudo plástico. 2 conversões, né? Eles estão precisando de 2 conversões para se transformar em plástico. Seu corpo não elimina, lembra de eliminar? É importante, não adianta só você fazer uma fogueira de tranqueira na tua vida, por exemplo, vou queimar esse álbum, queimar isso aqui, pá. E se você não recolher a cinza, vai ficar, aí vem um vento, espalha tudo, aí começa a incrustar ali na fendinha da porta, igualzinho com os intestinos, cara. Tem um médico aí. O mais legal disso é que a gente só está trocando umas ideias, porque eu quero instigar em vocês o espírito de curiosidade, né, de vontade de acompanhar o ritmo universal, né, que a gente tem esse direito, né, ficar maduro, amadurecer mais. Amadurecer é o quê? Não é ficar apenas velho com o corpo, é conseguir enxergar o que existe dentro de si, cara. Quando você enxerga o que tem dentro de si, mano, por quê? Ó, se vocês quiserem, acompanha, né? Pega o dedo, aí aponta pro nariz de você, né? Aí aponta pro queixo, pro peito, pro joelho, pra coxa, pro cotovelo. Agora aponta pra você. Tá apontando pro peito, a maioria, apontando pro pescoço, pro seu nariz. Seu de quem? Esse que é o eu. Mas o que é isso, né? Eu sou eu. Ó, eu sou eu, dois o quê, velho? O que é isso, né? Como que é? Ah, tem um anjinho do lado, o capetinha do outro, pá, isso aqui. Então, quem ouvir, né? Quem não sabotar? Porque na maioria das vezes a gente sabota quem está falando a verdade. Na maioria das vezes. Por isso que é importante a gente meditar no que a gente precisa, não no que a gente quer. Porque não existindo necessidade, só existe o desejo. E o desejo muitas vezes brota da percepção errônea, da falha de discriminação, né, entre o que é certo e o que é errado. Certo é o que gera harmonia, que leva o mínimo de sofrimento para os outros seres, né? E o errado é que você está fazendo mau uso, né? Você está com uma Mercedes e não sabe nem andar de bicicleta sem rodinha ainda. Vai fazer mau uso dessa energia, né? E só porque a sua Mercedes anda 220 km por hora, você acha que tem que ir a 220 km por hora. Nunca ninguém que tem um carro chega quase a todo aquele ponteiro assim, né? Só se fosse o Ayrton Senna, porque é uma
é um desgaste do nosso sistema nervoso simpático, né? Então a gente é feito de células. Nós temos 100 trilhões de células que constituem o nosso corpo. Então nós somos feitos desses blocos vivos, né? Seres vivos que têm órgãos dentro de si e que trabalham. Cada célula tem o seu trabalho específico. As células do coração, as células do estômago, as células dos rins, e todas se comunicam como se fossem os continentes aqui no macrocosmos, né? aqui no nosso planeta, se fosse dentro da gente. Elas têm uma diplomacia entre si, né? E elas precisam o quê? Fluir pelas artérias, principalmente. As artérias, então, elas carregam sangue oxigenado, sangue que tenha hemácias, glóbulos vermelhos que transportem oxigênio até os vasos capilares. Então, quando chega nos vasos capilares, né, da finura de cabelinhos próximo da sua pele, só passa a hemácia. Às vezes não passa nem a água, mas passa uma molécula assim de hemácia, assim, muito bonitinha, né? Porque tá levando oxigênio. Quando as células que estão ali recebendo aquele oxigênio que a hemácia transportou, elas recebem aquele oxigênio, a hematose, uma combustão, né, como se fosse um fósforo sendo riscado, e a célula expele todos os detritos para essa hemácia, que volta com a drenagem do sistema venoso, né, as veias trazem de volta para os pulmões. Quando você inala, cada célula com uma gotinha de sangue ali dos seus pulmões recebe ar e vira sangue arterial novamente, né? Aí vai para o coração bombeia. Comendo gordura animal, proteína animal que vem com fibra, mas tem fibra, não, mas é